A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede, poder estar aqui para comunicar com cada um de vocês. Essa feita nós temos aí uma lição maravilhosa, lição de número 4 aí desse terceiro trimestre de 2020, daí da CPAD, lição de adulto. E a lição de hoje ela nos traz aí como título o drama de Jó. Nós temos estudado aí sobre o livro de Jó, temos estudado aí essa personagem fantástica que é Jó. Primeira lição, vimos aí um contexto do livro de Jó. Na segunda lição, estudamos um pouco sobre quem era Jó. Na terceira lição, Jó e a realidade de Satanás. E a lição de hoje, o drama de Jó. Essa lição, basicamente, a partir desse momento é que vai desencadear de fato aí todo o drama, toda a história de Jó em si, o livro de Jó em si. Ele começa aí a trazer os fatos de uma maneira assim significativa mesmo. A partir desse momento, quando nós vamos ver de fato aquilo que marcou a vida de Jó, o seu sofrimento, como também a superação desse sofrimento. Então essa é uma lição, julgo que é uma lição muito importante. Hoje nós teremos aqui a oportunidade de estudar aqui mesmo o drama de Jó. Não sei quanto tempo nós gastaremos nessa lição. É claro que as demais lições, a lição número 5 vai falar sobre o lamento de Jó, mas o início do sofrimento de Jó está marcado exatamente aqui nesse texto, nessa lição. Portanto, vamos logo para a lição. Para nós podermos meditar aqui de uma maneira significativa. Bem, então o título da lição é o drama de Jó. O textuário da nossa lição estarei apenas lendo, porque ele vai aparecer aí na leitura bíblica em classe. O textuário nos afirma o seguinte: E disse, quem disse? Jó. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está aí no livro de Jó, capítulo 1, verso de número 21. Bem, a verdade prática da lição nos apresenta. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Isso quer dizer que nós estamos sujeitos às provações, e Jó ele nos ensina, através do exemplo de Jó, nós podemos ver que mesmo em meio às maiores dificuldades que nós pudermos enfrentar, é mistério que nós permaneçamos fiéis ao Senhor. É necessário que nós continuemos na dependência de Deus, porque o Senhor ele está conosco, seja no momento de bonança, seja no momento de dificuldade, e Jó é exatamente esse exemplo a ser seguido de como devemos nos comportar mesmo quando as coisas não parecem ou não vão bem de fato, como foi no caso na vida de Jó. Mas o Senhor estava ao lado de Jó, e Jó ele permaneceu fiel, crendo no Senhor, dependendo do Senhor, e a sua restauração, a sua vitória, ela foi certa. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nós iremos meditar. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Jó, o capítulo 1, o verso 1, capítulo 1, o verso 13 ao 22, depois do capítulo 2, o verso 6 até o verso 8, mas de fato, eu pretendo aqui meditar nessa lição aí, essa parte do capítulo 1, aí a partir do verso 13, e todo o capítulo 2 do livro de Jó, que eu julgo ser muito importante para nós meditarmos. Bem, nós vimos na lição passada em relação à realidade de Satanás, quando ele aparece diante de Deus e questiona a fidelidade de Jó, como se Jó ele servisse a Deus apenas por interesse, e ele questiona exatamente a Deus, lança em dúvida a dignidade do próprio Deus, uma vez que na fala de Satanás é como se Deus tivesse comprado a fidelidade de Jó, e Jó por sua vez era fiel porque recebia a bênção de Deus em troca. Então nós vimos aí na lição passada
Nós vimos exatamente essa situação quando nós trabalhamos aí no primeiro capítulo, a partir do verso 6 até o verso de número 10 aí do capítulo, primeiro do livro de Jó, e nós podemos observar aquele contexto quando os filhos de Deus, ali os anjos, eles reuniram para prestar conta a Deus e Satanás estava ali no meio. E Deus então o chama a atenção dizendo exatamente se ele tinha, de onde ele vinha. Ele fala que estava passeando, rodeando a terra. E Deus faz a observação se ele havia contemplado Jó, que era um homem íntegro, fiel a Deus, temente a Deus e desviava-se do mal. E naquele contexto, Satanás diz que não era debalde, não era em vão que Jó era fiel a Deus, uma vez que Deus o havia cercado de bens. E então o Senhor, e ali a proposta de Satanás era tocar nos bens de Jó, e que ficaria provado que Jó blasfemaria de Deus, abandonaria a Deus, no caso de maneira imediata, assim que os seus bens eles fossem tomados. E Deus então, ele dá permissão para que Satanás tocasse em Jó, porém que não tocasse na sua vida, que não tocasse na sua saúde. Então Satanás ele sai exatamente para colocar Jó à prova, para tentar Jó, para tocar nos bens, na vida material de Jó, em tudo quanto ele tinha, nos seus bens, na sua família inclusive, para ver qual seria a reação então de Jó diante dessa provação em meio à perda de todos os bens. E aí então nós temos aqui o contexto da leitura bíblica em classe aqui dessa semana, que é exatamente aí no capítulo 1, verso 13, quando nos afirma o seguinte: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas, os filhos de Jó e as suas filhas, comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito, na casa do irmão mais velho. Ali aqueles 10 irmãos estavam reunidos ali para poderem ter uma festa, um momento de júbilo em família, como era comum entre aqueles irmãos, aquela família que era bastante unida. Aí o verso de número 14 diz o seguinte, leia o verso 13: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinham na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse. Aí começa a saga aí, sofrimento de Jó. Veio um mensageiro a Jó e diz: os bois lavravam e as jumentas passeavam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. O que nós temos aqui no início do sofrimento de Jó. Nós temos aqui que esse mensageiro, ele vem até Jó, informando-lhe que os bois, Jó tinha ali 500 juntas de bois, e também as jumentas, que eram 500 jumentas, que eram aqui, os bois aqui, esses animais aqui, que lavravam o campo de Jó, e as jumentas, que eram animais de carga. E nós temos então aqui que esse moço, esse mensageiro, ele veio até Jó, informando que os bois e as jumentas, eles passeavam junto no campo, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram. Como nós sabemos que aqui se trata, apesar de Jó não ter consciência disso, mas nós sabemos que se tratava agora da primeira investida de Satanás contra Jó para destruí-lo e afastá-lo de Deus. Então nós podemos aqui dizer com segurança que exatamente aqui os sabeus, eles foram motivados, eles foram influenciados por Satanás, uma vez que era uma tentação de Satanás para com Jó, Deus havia entregado nas mãos de Satanás. Então os sabeus agora, dirigidos por Satanás, eles dão aqui sobre o rebanho de Jó, os bois e as jumentas de Jó. E nos diz o texto aqui que eles então tomaram todos os bois, todas as jumentas e ainda mais, e mataram, feriram a espada todos os moços, aqueles que trabalhavam com os bois e as jumentas de Jó.
e apenas um havia escapado. Tudo isso por uma ação maligna permitida por Deus. E aí é interessante, eu pude observar aqui no texto, aqui nessa saga do sofrimento de Jó, é que Jó, nesse primeiro momento de sofrimento, ele vai receber 4 notícias novas. E eu fiquei imaginando que geralmente quando alguém traz uma nova, a ideia de nova assim, dentro de um contexto mais geral, quando alguém traz uma nova para o outro, pensa-se geralmente em algo positivo. Alguém trouxe uma nova, algo novo, uma nova notícia. E geralmente a ideia da nova, ela, a primeiro momento, ela soa como sendo algo positivo, uma boa nova, uma nova. Só que a ideia aqui da nova aqui, o sentido de nova aqui seria uma nova notícia, uma notícia quentinha. Porém, eram notícias que de fato não tinha nada de bom, não tinha nada de positivo. Eram de fato catástrofes que havia abatido sobre Jó e que alguém agora estava dando essas informações. E o que eu acho aqui muito significativo é que aqui essas 4 novas notícias que Jó recebe, elas acontecem tudo no mesmo dia e quase que no mesmo instante. A Bíblia deixa bem claro que um mensageiro traz uma nova e logo após vem outro mensageiro trazendo uma nova. E aí eu chamo a tua atenção que cada nova, de fato, está anunciando uma desgraça, um mal que abateu sobre Jó. Então o drama de Jó, tudo, imagine alguém no mesmo dia, e mais especificamente, quase que no mesmo instante, receber 4 grandes e péssimas notícias sobre males que abateu sobre a sua vida financeira, sua vida econômica, como também sobre sua vida familiar. Então essas 4 novas são exatamente 4 tragédias que até então nunca haviam abatido sobre Jó. Eram novos no sentido de serem novas experiências e que Jó agora ele tinha que conviver, ele tinha que encarar, e para isso ele dependia muito da força da parte de Deus, e isso provaria a sua confiança e a sua dependência em Deus. Então aí o primeiro que escapou dessa tragédia, quando aí esse povo, os sabeus, influenciados por uma ação maligna, eles tomaram então os bois, as 500 juntas de bois que lavravam a terra, as 500 jumentas que Jó tinha, eles tomaram, mataram todos os trabalhadores, os servos de Jó, que ele tinha muitos servos, os mataram e apenas um escapou e trouxe essa notícia para Jó, essa nova, que ele havia perdido esses bens, perdido seus trabalhadores, e essa era a primeira nova que Jó então recebia. Isso no verso 15. Aí no verso 16, olha o que nos diz o texto. Estando este, que trazia essa primeira nova, estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova, a segunda nova. Aqui este da agora, mal o outro acaba de dar a notícia, como o texto diz, que estando ainda o primeiro moço falando, chega uma segunda nova para Jó. E essa nova eu acho muito interessante analisarmos essa nova, que diz o seguinte: veio outro e disse, fogo de Deus caiu dos céus. E nós sabemos que a leitura que esse moço tem ao trazer essa nova é que aquele fogo havia caído da parte de Deus, uma vez que ele veio dos céus. Então Deus havia mandado aquele fogo, era fogo da parte de Deus, como se esse mal viesse da parte de Deus. Deus é que estivesse mandando esse fogo sobre as ovelhas de Jó. Lembrando que Jó ele tinha 7.000 ovelhas.
Só que nós vamos perceber, isso aqui eu acho muito significativo, que da mesma forma como os sabeus, eles estavam influenciados por Satanás para poder roubarem, no caso os bois, as jumentas de Jó, esse fogo que vinha dos céus não era da parte de Deus. E aí é bem interessante nós observarmos que nem tudo que vem dos céus necessariamente vem da parte de Deus. É claro que tudo há uma permissão de Deus, mas não era Deus que estava mandando esse fogo sobre as ovelhas de Jó. Mesmo porque o próprio texto, o contexto desse texto nos mostra que Deus havia entregado os bens de Jó, a sua riqueza, sua vida material e também os seus filhos. Deus havia entregado nas mãos de Satanás. Então agora nós temos que perceber e entender que de fato a Bíblia diz que Satanás ele pode se transfigurar, ele pode se transformar, melhor dizendo, em anjo de luz. Ele pode fazer descer fogo dos céus, como é no caso aqui de Jó. E aqueles que viam, ou esse jovem, esse moço que viu descendo fogo dos céus, ele diz que o fogo caiu, que era fogo de Deus, havia caído sobre as ovelhas de Jó. Mas na verdade não era fogo de Deus, era fogo da parte de Satanás. Esse fogo, ele cai dos céus e ele exatamente vai destruir o rebanho de ovelhas de Jó, 7.000 ovelhas. E agora chega esse moço para dar uma outra nova. E é interessante nós observarmos que Deus agora ele permite, no caso a Satanás, a usar-se desse poder. E aí nos traz uma lição muito importante para nós percebermos que determinados eventos na própria natureza, eles podem acontecer como sendo uma força maligna. É claro, sempre com a permissão de Deus, mas o diabo pode mover também, dentro da permissão de Deus, as forças da natureza. Então, nesse caso aqui, o fogo, esse fenômeno que desceu dos céus, de fato, ele não era fogo de Deus necessariamente. Ele não era Deus que estava agindo, mas era exatamente Satanás. Então aqui o texto vai nos afirmar que esse moço, então, traz essa nova para Jó, e é a segunda tragédia que se abate sobre Jó. Ele havia perdido os bois, havia perdido as jumentas, agora ele está perdendo as suas ovelhas. Está perdendo as suas ovelhas. Então, basicamente, os bens materiais de Jó, quase todos até aqui foram tomados. Jó perdeu quase todos os seus bens, restando apenas agora, no caso aí que a gente vai ver logo na sequência, exatamente os seus camelos. Então, primeira nova, ele perde os bois e as jumentas. Segunda nova, ele perde todas as suas ovelhas. Essa é uma segunda nova. E a terceira nova está aí no capítulo de número, no versículo de número 17, melhor dizendo, quando nos diz o seguinte: estando ainda este a falar, ou seja, o segundo estava falando, estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenados caldeus, nós vimos primeiro os sabeus que deram sobre o rebanho de Jó. Os sabeus deram lá e tomaram, no caso, os bois e as jumentas, influenciado por Satanás, esses povos aqui, os sabeus. Agora nós temos um outro grupo, que são os caldeus. O texto aqui deixa bem claro, ordenados caldeus em 3 bandos, deram agora sobre os camelos, os últimos bens que Jó tinha, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Agora um outro povo, influenciado por Satanás, dá sobre o rebanho, no caso aqui de camelos de Jó, que tinha ali 3.000 camelos, que eram esses animais, tanto de carga quanto de transporte, dos bens, da mercadoria ali, que fazia o comércio girar. E agora exatamente os caldeus, eles dão sobre o rebanho, os camelos de Jó, tomam todos os camelos e matam todos os servos, deixando apenas um, que agora chega para trazer a terceira nova
a terceira tragédia, a informação da terceira tragédia que sobreveio sobre Jó. Aí o verso 18 nos diz o seguinte: e estando ainda este falando, veio outro, que agora vai trazer a quarta nova, que é a pior de todas que se abate sobre Jó. Verso 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Nós temos agora a quarta tragédia, a quarta nova. Isso, se nós formos olhar aqui, uma vez que o texto está dizendo que ainda estando um a falar, o outro chega a dizer, isso em questão de minutos. Em minutos, Jó ele recebe a notícia que ele perdeu tudo. Perdeu seus bens e perdeu também, nessa última nova aqui, ele perdeu seus filhos. E novamente nós temos aqui Deus permitindo que Satanás ele utilize as forças da natureza. Porque o texto aqui deixa bem claro que um grande vento sobreveio da além do deserto. Era um vento ali comandado por Satanás. Ele veio do deserto, ele soprou nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os filhos de Jó, que estavam ali festejando, e todos morreram ali naquela tragédia. E apenas uns jovens moços, aqueles que serviam também ali aos filhos de Jó, morreram, e apenas um escapou para trazer a notícia. Então imagine, se é que dá para imaginar, a estrutura de Jó, como Jó ele se sentia diante desse drama, diante dessas novas que eles eram, no caso, transmitidas, novas de tragédias que abatiam sobre a sua vida material, sobre a sua vida familiar. Jó agora, que era o homem mais próspero do Oriente, tanto próspero financeiramente, quanto tinha uma família invejável, ele agora perde tudo em um dia, mais do que isso. Perde tudo, quem sabe aí, pelo menos a notícia de que ele havia perdido tudo, ele tem a informação em questão de minutos, que ele havia perdido tudo. Agora, como é que Jó se comportou diante dessas tragédias? Que aqui é que começa exatamente, vamos dizer assim, é o que vai o boom para todo o livro e toda a leitura de Jó, para que ele seja visto como Deus, testemunho dele, um homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Então Jó, ele é o que é, e ele foi o que ele foi, e ele é visto dentro das Escrituras como um modelo de perseverança, de fé, de dependência de Deus, de paciência, exatamente a partir desse contexto agora, como ele se comportou diante dessas tragédias. Então, a partir de agora, nós vamos ver que a história de Jó, ela basicamente ela começa a ser reescrita, a ser contada, a tomar um rumo, exatamente a partir de agora, a partir aí do verso 20 do capítulo de número 1, certo? Então vamos lá a esta viagem, essa leitura maravilhosa, apesar de trágica, do livro de Jó e daquilo, de como Jó se comportou diante de tanta tragédia. Vamos lá? Então aí o verso de número 20, depois de Jó ter recebido essas novas, essas informações, o verso 20 diz o seguinte: então Jó se levantou. Eu posso até criar aqui o cenário, Satanás ele tendo investido contra Jó, e ele agora esperando, vem cá, olha, foi uma tragédia perto da outra que não deu tempo nem ele assimilar, nem ele respirar. Mas agora que as notícias foram passadas, certamente ele vai blasfemar de Deus,
ele vai amaldiçoar a Deus, ele vai perder o controle. E aí eu posso criar essa imagem, como o texto aqui nos mostra essa imagem, no verso 20, então Jó se levantou. Aí, imagina o cenário, Jó se levantando e aí Satanás observando, vai ser agora. Mas ao mesmo tempo também eu posso criar o cenário de Deus nos céus observando, olha, Jó se levantou. Imagine, tente criar essa imagem na sua mente de Jó se levantando. Qual era a expectativa de Satanás ao Jó se levantar? Eu acho interessante que eu não posso dizer qual era a expectativa de Deus, porque seria tratar Deus como um mero ser humano. Ah, Deus agora vai ver, será que Jó vai sair bem? Não, não, Deus ele já conhecia, ele conhece o futuro antes mesmo do futuro acontecer. Ele sabia quem Jó era, ele sabia muito bem o que Jó faria daí para frente. Então eu não quero trabalhar aqui a imagem da expectativa de Deus, mas simplesmente Deus acompanhando a vitória de Jó sobre Satanás e a sua vitória sobre Satanás. Mas imagina a expectativa de Satanás, vai ser agora. Aí diz que Jó então se levantou. Mas vamos ver qual foi as atitudes de Jó após ter se levantado. E ao mesmo tempo procure se espelhar, perceber diante das tragédias, diante dos problemas que você vem, você tem se levantado para fazer o quê? Qual é a expectativa de Satanás ao ver você se levantando, se movendo do lugar diante de uma luta, diante de uma dificuldade? Então vamos ver o que Jó fez? Então olha, acompanha aí o texto. Então Jó se levantou e olha o que Jó fez. Rasgou o seu manto. A ideia de rasgar o manto aqui era um sinal de humilhação. Um sinal de realmente se despir. Podemos colocar assim, de toda, não necessariamente vaidade, mas se despir da sua própria glória. Então Jó, então aqui, ele rasga-se, um gesto de humilhação. Ele rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. Rasgar o manto, raspar a cabeça, eram exatamente sinais de humilhação. Sinais de um ato que admitia-se humilhado, admitia-se rebaixado, vamos dizer assim, diante de uma situação. Era um ato de extrema humilhação. Então Jó, ele se levanta, é a primeira atitude, se levanta. Ele rasga o seu manto, certamente um manto chique, porque ele era um homem rico. Ele raspa a sua cabeça, lançou-se em terra, é a quarta atitude de Jó. Olha, aí Satanás, ele observa Jó se levantando, rasgando o seu manto, raspando a sua cabeça e lançando-se em terra. Na leitura de Satanás eu posso imaginar, só falta agora ele blasfemar. Que já se levantou, já sentiu que ele foi humilhado, aí ele vai então, rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, ele joga em terra, que eram os símbolos máximos de humilhação. Só que a quinta atitude de Jó, ela surpreendeu a Satanás e não a Deus. Que diz que depois, o texto ele deixa bem claro, eu acho isso maravilhoso. Depois de Jó ter se levantado, rasgado o seu manto, raspado a cabeça, lançado-se em terra, quinto ponto, e ele adorou. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A quinta atitude de Jó não surpreendeu a Deus, mas surpreendeu a Satanás. Que ao invés de maldizer, ao invés de blasfemar, Jó adorou. E Deus então foi glorificado e Satanás então foi envergonhado. E aí eu chamo a tua atenção diante das dificuldades. Como você tem se comportado? Ser fiel a Deus, louvar a Deus, estar no ambiente de culto, estar de bem com a vida,
esbanjar alegria, esbanjar fé em Deus, confiança em Deus. Quando tudo vai bem é uma coisa. Outra coisa é o que fazer quando a tragédia nos abater. Então Jó, ele diante de tudo isso, ele rasga de fato, ele se levanta, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se lança em terra, mas ele adora a Deus. Aí diante das dificuldades, você tem murmurado ou você tem glorificado? O que você tem feito? O que você tem feito? Você tem adorado? Ou você tem blasfemado de Deus? Ou você tem zombado de Deus no seu coração quando a dificuldade ela aparecer? Então Jó aqui ele nos ensina exatamente, e ele dá uma lição ao próprio Satanás, e ele só faz confirmar diante de Deus aquilo que Deus já sabia, que ele o servia, seu temor, a sua sinceridade diante de Deus não estava condicionada aos bens materiais. Portanto, ele perde tudo, mas ele adorou ao Senhor. E aí, ele ali adorando, ali prostrado diante do Senhor como um gesto de adoração, ele então disse, quem sabe Satanás ainda tinha uma esperança, mas agora ele vai dizer alguma besteira, já que a ideia de adorar aqui pode ter sido que ele tenha adorado por palavra ou apenas por gesto, ali quem sabe ajoelhado diante de Deus com as mãos para os céus. Mas então agora Jó ele abre a sua boca e aí Satanás quem sabe ainda tem uma esperança que ele fale algumas palavras de blasfêmia. Mas olha o que Jó disse, aí no verso 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. A ideia aqui de sair nu do ventre da mãe e de tornar nu para lá, é exatamente, nós viemos do pó da terra, nós de lá nós não trouxemos nada, e nós tornaremos para a terra, e para lá nada nós levaremos. Tem a ideia também, levemente, pode-se fazer uma referência ao sair do ventre da mãe, mãe no sentido do corpo da mulher, sim, mas a ideia aqui de sair e de voltar para o ventre, uma vez que não se volta para o ventre da nossa mãe mesmo, no sentido físico, mas voltaremos para o ventre da mãe terra, nesse caso aqui. Então Jó ele está exatamente dizendo o seguinte, olha, ele disse Jó, eu vim nu, o homem foi criado do pó, nada ele trouxe, e nada ele levará para o pó. Isso dando uma grande lição para nós, que muitas das vezes nós nos orgulhamos dos bens que nós temos, porém Jó, que ele nos ensina, ele tenta nos despertar em nós a consciência que nós viemos da terra ou do ventre da nossa mãe e nós não trouxemos nada. E que para a terra para a qual todos nós voltaremos, também nós não levaremos nada. Você veio sem nada e você voltará sem nada. Ou seja, é como se Jó estivesse dizendo, olha, aquilo que eu adquiri na vida foi passageiro. Os meus bens não me identificam. Eu não sou os meus bens. Eu posso fazer essa leitura. Jó está dizendo, eu não sou os meus bens. Por quê? Porque eu vim sem nada e eu vou voltar sem nada. Então meus bens eu utilizo, sou mordomo desses bens enquanto aqui eu viver, mas eu preciso ter uma consciência e que eu não sou os meus bens e que da mesma forma que eu vim sem nada, eu voltarei sem nada. A única coisa que eu preciso, que eu precisei para vir ao mundo foi a vida, o dom da vida vindo da parte de Deus, e eu continuarei precisando de Deus quando esse corpo desfalecer. Então Jó ele vai exatamente dizer isso, olha, nu saí do ventre da minha mãe, ou seja, não trouxe nada de lá, e nu estou tornando para lá. Então, se tomar todos os meus bens e eu tiver que morrer, eu voltarei para lá da forma como eu vir ao mundo. Então, não tenho do que reclamar, é como se Jó estivesse dizendo assim, ou ele estava dizendo assim. No sair do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E aí agora é fantástico o que Jó diz. O Senhor o deu
e o Senhor tomou. Temos aqui a consciência de Jó sendo revelada de que tudo quanto ele tinha, ele havia recebido do Senhor. Diferente do que muitos pensam, não foi Deus que me deu o que eu tenho. O que eu tenho eu adquiri com minha inteligência, com meu esforço, com meu trabalho, porque eu sou empenhado, eu sou bom para os negócios. Porém, a inteligência vem de Deus, a saúde vem de Deus, tudo vem de Deus. Então o Jó ele tinha essa consciência e ele vai dizer exatamente, o Senhor foi quem deu. Então o Senhor Deus, aquele que dá, ele tem o direito de tomar. A nossa própria vida nós recebemos de Deus. Então o que Jó está dizendo é exatamente isso. Olha, o Senhor deu, o Senhor tomou, ele dá e ele tira. E aí ele fecha com essa frase célere: bendito seja o nome do Senhor. Olha a derrota de Satanás. Jó adora ao Senhor, declara que tudo quanto ele tem veio do Senhor, e o Senhor tem direito de tomar, e ele fecha a adoração dizendo: bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E aí o verso 22 diz o seguinte: em tudo isto Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não culpou a Deus, não zombou de Deus, ele não atribuiu a Deus o seu fracasso, ou que ele estava em fracasso, que Deus estava sendo injusto, que Deus havia o abandonado, não. Ele exatamente adorou a Deus. Então é necessário que nós entendamos que em meio à dificuldade, nós entendamos que Deus, ele é o Senhor, que ele tem um controle da nossa vida nas suas mãos. Então, como você vai se comportar diante das ações de Deus na sua vida? Mesmo que seja algo que o Senhor venha permitir que Satanás venha tocar na sua vida, e se você de fato tem consciência que a sua vida está nas mãos do Senhor, você deve adorar o Senhor. Que o texto deixa bem claro que Jó não pecou com a sua boca, nem atribuiu a Deus falta alguma, louvado seja o nome do Senhor. Então esse é exatamente o contexto que fecha esse capítulo, primeiro, quando mostra essa primeira parte do sofrimento de Jó. E olha que não parou por aí, certo? Aí nós vamos agora para o capítulo 2 do livro de Jó. Capítulo 2. Vamos estudar esse capítulo e tem muito mais ainda para nós analisarmos nesse texto. Olha, o primeiro verso do capítulo de número 2 nos diz o seguinte: e vindo outro dia, olha, o primeiro dia está no capítulo 1, entendeu? Como nós já estudamos, aí no versículo de número 6, quando fala: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Isso está no capítulo 1, o verso de número 6. Agora nós vamos para o capítulo 2, o verso de número 1, um outro momento. Então nos diz aí o verso 1 do capítulo 2. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Um outro momento de prestação de contas, e ali estava também Satanás. O verso 2 do capítulo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Como da outra vez Deus havia perguntado. De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Verso 3. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Eu acho bem interessante isso aqui, mas é muito interessante, porque o Senhor ele mantém o mesmo testemunho que ele dava de Jó antes da prova de Jó. Como falei, Jó
Deus não tinha expectativa em relação a Jó, porque Deus não é um Deus de expectativa. Expectativa é coisa humana. Às vezes a Bíblia fala de Deus como um ser tendo expectativa, mas é só a maneira de Deus relacionar-se com o homem. Aí seria o antropopatismo, que seria sentimentos humanos em Deus, em outro momento, o antropomorfismo, que é características humanas, braços, etc. Mas nesse caso aqui, dentro dessa figura do antropopatismo, essa figura de linguagem, que é colocar sentimentos de Deus no homem, nós vemos aqui que de fato Deus às vezes é apresentado na Bíblia como esse sentimento, mas Deus de fato ele não tem expectativa, ele é um ser espiritual. Então nós temos aqui agora que Deus, ele, o testemunho que Deus tinha de Jó era um só. E aí ele vai retomar isso aqui, aí no verso de número 3. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, desviando-se do mal. E aí acrescenta uma observação. E ainda retém a sua sinceridade, ou seja, ele ainda permanece sincero, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Olha que interessante. Deus está dizendo, você tem observado, Satanás, meu servo Jó, ele continua fiel, sincero e íntegro, ainda que tu me incitaste, tu me colocaste contra ele, sem causa alguma. Não vai me perguntar o porquê Deus deixou-se, essa não é a expressão correta, ser incitado por Satanás, porque Deus, ele, vamos dizer assim, ele acatou, ele permitiu, ou ele quis entrar nessa, vamos dizer assim, nesse drama, permitindo que um pedido de Satanás fosse atendido. Mas o certo é que o texto deixa bem claro, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, Deus está dizendo, você está vendo? Apesar de você ter me incitado contra Jó, percebe que ele permanece fiel, ele mantém a sua integridade, porque ele é assim. Porque o que conta na vida do meu servo Jó, posso colocar com minhas palavras dizendo, não é o que ele tem, é o que ele é. E ele é fiel, ele é íntegro, ele é justo, ele desvia-se do mal. E aqui eu retomo a reflexão que eu fiz na semana passada, que nós devemos estar mais preocupados com o que nós somos e não com o que nós temos. Porque o que nós temos nós podemos perder, como o Jó aqui nos ensina. Mas o que nós somos ninguém tira de nós. Jó era fiel, ele era íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. E isso Satanás não pôde tirar de Jó. Então procure conservar na sua vida, criar na sua vida, desenvolver valores que sejam valores imateriais, que seja a sua identidade, porque isso ninguém tirará de você. Não será Satanás, não será a decepção da vida, não será a religião, não será os amigos. Ninguém tirará de você a sua identidade, aquilo que você verdadeiramente é. Então muitos estão preocupados em ter bens, em ter posição, em ser visto pelo outro. Mas, como falei na aula passada, sua maior preocupação é saber o que Deus pensa de você, qual o testemunho que Deus dá de você. Não que as pessoas dão, porque geralmente as pessoas testemunham sobre nós a partir daquilo que nós temos e não a partir do que nós somos. Louvado seja Deus para sempre. Bem, então, portanto, Deus, ele no caso traz aí a memória de Satanás, que ele havia incitado contra Jó sem causa, mas que Jó permanecia fiel. Porém, no verso 4, Satanás ele não cansa, a sagacidade dele é tremenda. No próprio momento de Jesus, da tentação no deserto, a Bíblia diz que ele tentou a Jesus, e quando não conseguiu a ocasião, não conseguiu derrotá-lo, ele apartou um pouco, esperando uma ocasião oportuna para voltar a tentar Jesus novamente, e tentou Jesus em vários momentos durante o seu ministério. Então agora Satanás ele não dá por satisfeito. E aí o verso 4 nos diz o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Ou seja, olha, o homem
ele pode perder os bens. Jó perdeu os seus bens materiais e até mesmo os seus filhos, mas isso não tocou nele diretamente, no seu corpo, na sua saúde. Então o homem dá tudo para ter saúde, para ter vida, porque com saúde ele conquista outras coisas. Ele conquista filhos, conquista bens, etc. Então, o que Jó está colocando aqui, o que Satanás está colocando aqui na sua sagacidade diante de Deus, é que Jó ainda permanece fiel, porque ainda há algo mais importante na vida de Jó que ainda não foi testado, que ainda não foi provado. E é por isso que ele mantém a sua fidelidade, porque tudo que o abateu foi no sentido externo, nada o tocou fisicamente, diretamente, vamos dizer, na sua própria carne. Então ele está alegando isso. Não, mas pele por pele, tudo quanto o homem tem, todos os seus bens da sua vida, ele dá pela sua vida. Todos os bens materiais ele dá pela sua saúde, ele dá pela sua vida. E na verdade, quando ele diz aqui pele por pele, e tudo quanto o homem tem, ele dará pela sua vida, a intenção de Satanás, de fato, é matar Jó. É matar Jó, é trazer uma enfermidade, uma doença, mas matar mesmo Jó, tirar a vida de Jó. Então ele lança essa proposta diante de Deus. Olha, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Verso 5, estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará de ti na tua face. Ou seja, toque na saúde de Jó, na sua pele, nos seus ossos. E tu verás, Deus, Satanás dizendo, que ele vai blasfemar de ti na tua cara. E nós vimos aqui, isso é algo muito significativo, porque nós percebemos que, de fato, isso é muito prático. Tem pessoas que elas conseguem permanecer fiéis a Deus, mesmo quando perde os bens materiais, porque ela crê na possibilidade de novas conquistas e depende, busca do próprio Deus forças para poder reconquistar. Mas muitos, quando o problema atinge a sua saúde, a sua vida, eles de fato se desesperam, muitos entram em depressão e muitos chegam a tirar a sua própria vida diante do sofrimento, no caso no seu corpo físico, por meio de uma enfermidade, algo dessa natureza. Então o que Satanás está falando aqui, certamente Satanás ele está dizendo porque ele tinha experiência, ele já havia visto muitos homens, muitos que sucumbiram diante de Deus por perderem os bens materiais, mas outros que conseguiram superar, mesmo perdendo os bens materiais, mas muitos em bem maior quantidade, ou quem sabe ele observou todos que se sucumbiam diante da perda da saúde, blasfemava diante da perda da saúde. E agora ele está dizendo a Deus que se Deus tocasse na saúde de Jó, que certamente Jó blasfemaria de Deus na sua cara. Então vamos ver então aí a sequência da história. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está nas tuas mãos. Ou seja, olha, então tudo bem. Jó está nas tuas mãos. Poupa, porém, a sua vida. Ou seja, você pode tocá-lo, pode colocar enfermidade em Jó, porém você não tem o direito de tirar a vida de Jó, mesmo porque a vida pertence a Deus. É Deus quem dá e Deus quem tira. Então agora, Satanás ele recebe carta branca da parte de Deus para tocar na saúde de Jó. Certamente a expectativa de Satanás agora era bem maior e Deus não tinha nenhuma expectativa, porque Deus já sabia como Jó se comportaria dentro dessa leitura que eu estou fazendo. Bem, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então agora Satanás, ele atinge a Jó com úlceras, com enfermidade, uma espécie de um câncer, uma lepra, um câncer, que atinge Jó da planta dos pés ao alto da cabeça. Jó ele é atingido por chagas malignas, uma doença colocada por Satanás, uma doença maligna. Bem, aí nós vamos ver como Jó se comportou então a partir de agora. Ele já não tinha bens, já não tinha mais nada, e agora
não tinha sequer mais a saúde para reconquistar o que ele havia perdido. Verso 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então era comum que um homem, no caso, naquelas condições de sofrimento, de chaga no corpo todo, que ele procurasse estar ali nas cinzas e procurasse cacos para poder estar coçando. A agonia, o sofrimento era tão grande. Então aqui é como se Jó agora ele fosse para um lugar, para um montouro, uma espécie de montouro, uma espécie de um lugar isolado, de um lixo, ficar entre animais, bichos, e ali ele se isolar da sociedade para vivenciar aquele sofrimento. E o texto deixa bem claro, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza, aí lugar onde o povo, onde as pessoas, no caso, descartavam a cinza, no caso, do fogo ali que cozia os alimentos, aí descartava a cinza, cacos de telhas, de barros, etc. E ali ele foi para o meio da cinza para poder vivenciar aquele sofrimento. Então Jó agora, eu acho aí muito significativo, porque Jó, ele sai ali humilhado, mais do que ele já estava, em meio a toda aquela enfermidade, se isola num canto, quem sabe no tempo aí, no local, podemos dizer especificamente, entendeu? Mas está lá agora no meio da cinza, coçando as suas chagas que o irritava dos pés à cabeça. E diante daquela situação, uma coisa que muito me chama a atenção é que Satanás agora, ele esperava exatamente que Jó agora blasfemasse de Deus e viesse a morrer. Quem sabe tirar a sua própria vida, amaldiçoar a Deus. E a ideia de amaldiçoar a Deus seria exatamente abrir mão da dependência de Deus para que ele pudesse morrer, ele pudesse fracassar em meio àquele sofrimento. Aí, depois de Jó ter retirado-se, pegado caco, sentado na cinza, o verso 9, ele é algo muito significativo. Diz o verso 9, então a sua mulher lhe disse, então Jó havia perdido os bens, perdido os filhos, mas ainda tinha a sua esposa, a sua mulher, do seu lado, a sua companheira. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Nós vimos aqui que a mulher de Jó, diante daquele sofrimento, alguns podem dizer que, até pensar, não vou me arriscar a isso, que agora o próprio Satanás induzia a mulher de Jó a dar a ele esse conselho, que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Alguém pode fazer essa leitura, eu prefiro não fazê-la. Mas o certo é que em meio àquele todo sofrimento, a companheira de Jó, a mulher de Jó, diz, mas Jó, tu já perdeu tudo. Não há mais nenhuma esperança para você. Você está aí como uma árvore cortada. A gente vai ver isso aqui mais lá na frente, essa metáfora. Então você já não há mais nenhuma solução. Tu perdeu os bens, perdemos os nossos filhos. Tu perdeu agora a saúde e tu ainda permanece, tu ainda retens a tua sinceridade, a tua integridade. Tu ainda permanece crendo no Deus que você crê. Você ainda permanece fiel a Deus. Você ainda permanece com esperança de restauração. Com minhas palavras, eu posso dizer que era isso que ela estava querendo dizer. Olha, então a sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade, amaldiçoa a Deus, ou seja, blasfema contra Deus, abre mão de Deus, perda a sua fé, a sua confiança em Deus. Porque olha no que deu a sua confiança em Deus. Fostes fiel a Deus, ao perder os bens, durante toda a sua vida, ao perder os bens, e agora tu perdes também a saúde e permaneces fiel a Deus. Então amaldiçoa esse Deus, abandona esse Deus, blasfema contra esse Deus e morre. Era o que ela estava sugerindo a Jó. Aí o verso 10, e aí quem sabe Satanás via aí uma última esperança na fala da mulher, e aí Jó, quem sabe, de fato, cairia a ficha na visão de Satanás, e de fato pecaria contra Deus, abriria mão do temor de Deus.
Mas olha o que nos diz o verso de número 10. Mas ele lhe disse, quem? Jó disse à sua mulher, como fala qualquer doido, ou seja, como uma louca, como fala qualquer doida, assim falas tu, ou seja, as tuas palavras não são sábias. Como uma pessoa louca fala, tu estás falando. O que tu estás me pedindo é para que eu me levante, para que eu abandone a Deus. Não é sábia as tuas palavras, somente um louco pensaria dessa forma, de abandonar a Deus, de se voltar contra Deus só porque perdeu os bens e porque perdeu a saúde. Essa era a leitura, a integridade de Jó. Como falas uma louca, assim falas tu. Aí ele continua, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Aí aqui eu acho interessante a consciência de Jó, e agora o texto começa a ficar mais claro, a consciência que ele tinha de que os seus bens vinham da parte de Deus, mas que o mal que o abatia também vinha da parte de Deus. Essa é a expressão de confiança de alguém que sabe que sua vida está nas mãos de Deus. Que se ele sorrir é para Deus, mas se ele chorar também é para Deus. E Jó agora ele dá esse testemunho aqui fantástico quando ele diz, olha, receberemos de Deus apenas o bem e não receberíamos também o mal. E aí o verso fecha o seguinte dizendo, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Apesar de ter agora perdido também a saúde, Jó não pecou com seus lábios, mas glorificou a Deus e Satanás novamente é envergonhado. Aí o verso 11, aí finda-se aqui essa parte do sofrimento de Jó. Também a partir de agora, Satanás ele sai de cena. A Bíblia agora não fala mais sobre Satanás, até aí o capítulo 2 ele estava em cena, mas agora terminando aí o final do capítulo 2, do capítulo 3 até o final do livro de Jó, Satanás não aparece mais, mesmo porque o foco aqui não é Satanás em si, não é Satanás o foco do livro de Jó. O foco do livro de Jó é exatamente Deus e Jó. É Deus como soberano e a obediência e a fidelidade de Jó a Deus. Esse é o foco do livro, é Deus e Jó. Satanás entra na história dentro desse momento específico, mas o foco maior do livro de Jó é mostrar a fidelidade de Jó e a soberania de Deus. Louvado seja Deus. Então, aí o verso número 11 diz o seguinte, ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Esses 3 amigos mostram que eram de fato amigos de Jó. Eles vieram cada um do seu lugar, e aí a Bíblia, aí no verso 11, nos dá o nome dos amigos. Primeiro aqui, na ordem aqui, Elifaz, que era o temanita, Bildade, que era o suíta, e Zofar, que era o naamatita. E esses amigos, então, ouvindo sobre o sofrimento de Jó, eles vieram e consertaram juntamente, a ideia aqui de fazer consertar é um conserto, um acordo. Eles acordaram entre si o seguinte, consertaram juntamente e consertaram juntos, virem, vocês vamos marcar, vamos todos nós juntos e vamos lá então consolar Jó. Fizeram um conserto, um acordo de virem todos juntos para consolar Jó. Consertaram juntamente, virem condoer-se, ou seja, ali lamentar-se juntamente com Jó, tentar consolá-lo, condoer-se dele e consolá-lo. Então, eles assim o fizeram. E levantando, então, eles ao chegarem ao lugar, isso aqui é muito interessante, levantando de longe os olhos, não o conhecendo, ou seja, eles não conheceram nada, remetia àquela imagem que eles viam, nada remetia àquele homem Jó, que era um homem rico, era um homem próspero, ao seu amigo próspero, ao seu amigo rico. Então diz o texto aqui, o verso 10, o verso 12, levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. Então mostra o quanto eles o amavam, levantaram e condoeram por ele, levantaram a voz e choraram, rasgando cada um seu manto, com sinal de humilhação, de condoer-se de Jó,
rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram um pó para o alto, que era um gesto também de humilhação dentro daquele contexto histórico. E aí depois desse gesto de poder levantar a voz, chorarem, rasgarem o manto, jogarem pó sobre a cabeça para o alto, aí o verso 13 diz o seguinte: e assentaram-se juntamente com ele na terra. Jó estava ali assentado na terra, os seus 3 amigos que vieram consolá-lo, sentaram com ele na terra, e eu acho interessante que o texto diz que 7 dias e 7 noites eles ficaram sentados ali com Jó na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Olha, eu não sei se você já teve a experiência de poder estar enfermo, e você está numa situação de enfermidade que até a voz das pessoas, até a palavra, às vezes te incomoda. Que você deseja, quem sabe, estar em silêncio ali, curtindo, entre aspas, o sofrimento, que parece que até a voz das pessoas te incomoda. Às vezes você gostaria de se isolar, de estar sozinho, de não ouvir ninguém, tanto é o seu sofrimento. Que até as palavras parecem que doem, até as palavras parecem que chegam a doer. Então diz o texto aqui que o sofrimento de Jó era tão grande que os seus amigos que vieram para consolá-lo, para dizer, quem sabe, palavra de consolo, eles percebiam que o sofrimento era tão grande que durante 7 dias e 7 noites eles assentaram ao lado de Jó e não falaram uma palavra sequer, porque percebia que Jó sofria bastante. Então aqui a gente encerra esse texto aqui do contexto para mostrar o sofrimento de Jó. E aí nós deixamos Jó aqui agora no pó e na cinza, com seus 3 amigos sentados à sua volta. E aí a partir do capítulo 3, nós vamos ver agora quando os amigos de Jó abrem a boca. E aí nós vamos ver a tragédia quando eles abrem a boca, que ao invés de consolar a Jó, eles vão exatamente acusar Jó de pecado. Mas Jó então agora está ali, sentado na cinza, tendo à sua volta os 3 amigos, que aí são cenas aí das próximas lições. Bem, então esse foi o contexto, esse é o texto que nós tínhamos para meditar. E agora eu vou apresentar aí alguns pontos da lição. Nós já temos aí essa primeira hora aí de reflexão aí no texto sobre o drama de Jó. Eu creio que ficou muito bem claro aí o drama de Jó. E agora eu vou só apresentar, pontuar aquilo que a lição ela está nos apresentando, que também tem algo aí, algumas coisas que são muito importantes para nós observar. Bem, então aí no comentário da lição introdução nos apresenta a aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Tal era o sofrimento de Jó. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele se tornou apenas um pobre moribundo. De homem mais rico, se tornou um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, ele era o quê? Na visão dos amigos, ele era um pecador. Jó era ali um pecador revoltado e arrogante, na visão dos amigos de Jó. Nós veremos mais à frente. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade. De repente, tudo desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição e nós já o fizemos. Bem, primeiro tópico da lição, a tragédia de natureza econômica. Só vou estar lendo aqui, pontuando algumas coisas. Primeiro subtópico, o sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o homem maior de todos os do Oriente, como está lá no capítulo 1, verso 3. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem, que era o mais rico do Oriente. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e os servos a seu serviço.
comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Caso Jó vivesse na atualidade, ele seria exatamente um grande empresário, ele seria aí um homem de destaque na nossa sociedade contemporânea. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó estava, ou destacava, melhor dizendo, no Oriente como um homem de negócio. Então nós vimos aqui nesse primeiro tópico que na esfera comercial, Jó era um grande, vamos dizer assim, empreendedor, um grande empresário, um homem de negócio. Subtópico 2, na esfera do campo. Na esfera comercial, ele era um grande comerciante, podemos dizer assim. E na esfera do campo, a atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois, que eram 500 juntas, a seu serviço, demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra. Para ter 500 juntas de bois, tinha uma grande extensão de terra, e ele não era um nômade como alguns supõem. Se ele tinha terra cultivável, ele não era nômade, não era nômade. Ele tinha, vamos dizer assim, ali um lugar fixo. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudar, encontrada somente em Jó e em Gênesis, no caso 24:14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam a proteína animal. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínio. Assim fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Então ele era um grande empreendedor, além de um grande comerciante, ele era um grande empreendedor, vamos dizer assim, um grande agricultor, agropecuário, etc. Bem, o subtópico 3, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado, é claro, com a bênção de Deus acima de tudo. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi à bancarrota, sem animais de carga e transporte estava totalmente prejudicado. Era esse primeiro ataque de Satanás na esfera do comércio. Também na esfera do campo, subtópico 2. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínio, que no caso eram os seus bois, no caso as ovelhas, etc. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar. Então aqui nós vemos agora Jó diante de uma situação que ele dependia de muito equilíbrio para não se desesperar diante desse quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que sempre o empreendimento de alguém, isso aqui é bem importante, evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento, até mesmo consequência de uma crise no mercado. Então aqui está colocando que Jó ele sofre aqui um abalo tanto na área comercial, na área do campo, etc. O diabo atinge em todas as esferas da sua vida, mas aqui está fazendo uma observação que nem sempre quando um mal abate alguém na atualidade, no dia a dia, ou na história, nem sempre é necessariamente uma ação maligna. Às vezes é fruto de uma má administração, às vezes é por uma própria crise, vamos dizer assim, comercial, uma crise, vamos dizer assim, que o próprio mercado está enfrentando. Então são momentos diferentes que pode abater alguém para entrar em crise, não necessariamente uma ação do maligno. Porém, aqui no caso de Jó, não era que havia uma crise comercial, que era um período de seca, não. Aqui foi exatamente uma ação maligna, como nós já vimos muito bem. Então, no caso de Jó, foi uma ação maligna, e em muitos casos hoje também é uma ação maligna. Daí a necessidade de nós dependermos de Deus, para não, vamos dizer assim, não nos abalarmos diante da dificuldade. Então Jó ele enfrentou, vamos dizer assim, uma provação, tanto no âmbito físico,
Lá o contexto de Jó nós vamos ver mais na frente. Jó, no âmbito físico, ele teve insônia, perda de peso, os olhos avermelhados, ele já tinha insônia, já não dormia. Ele de fato, Jó emagreceu, ele sentia calafrios no seu corpo, no caso, dores nos ossos, ele tinha febre, furúnculos que coçavam, tudo isso abateu Jó. Então Jó teve sofrimento físico, sofrimento social, porque ele foi rejeitado, ele teve que se isolar da sociedade. Então, houve sofrimento físico, sofrimento social, as pessoas o rejeitavam, zombavam, escarneciam dele. O livro de Jó diz que até as crianças debochavam de Jó, então socialmente ele sofreu. Também na sua alma, teve sofrimento na alma, a sua angústia era muito grande, a amargura, ele sentia que ele estava em escuridão, em desespero. Também espiritualmente Jó sofreu, porque ele estava como que sem esperança. É como se Deus estivesse o abandonado aparentemente, ele estava como uma árvore cortada. Então Jó experimentou sofrimento em todas as áreas, na física, emocional, na vida espiritual, na vida material, social. Ele estava realmente com todas as suas estruturas, vamos dizer assim, atingidas, mas ele permaneceu fiel a Deus. Ele, num dado momento, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de não estar vendo Deus, no sentido presente nas suas ações ali, mas ele percebia que Deus estava em algum canto, que Deus haveria de se levantar por fim. Louvado seja Deus. Aí o tópico 2, tragédia de natureza familiar. Vimos aqui a tragédia de natureza econômica na área financeira e agora o tópico 2, tragédia de natureza familiar. Filhos, primeiro subtópico. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu um só dia os seus 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Então você que certamente já perdeu um filho, certamente você sabe o quanto isso é dolorido. Perder um parente, perder uma mãe, um irmão, um filho, isso é algo muito doloroso. Agora imagine perder todos os filhos que você tem em um só dia, em um só instante. Foi exatamente o que Jó estava experienciando. Perdeu todos os seus filhos e eram 10. Dentro de um contexto, Jó, ele perdeu seus bens, mas se ele tinha 10 filhos, ele poderia reconquistar, trabalhar e conquistar a sua riqueza novamente. Mas perder os 10 filhos era perder, humanamente falando, toda a possibilidade de uma restauração. Perdeu todos os filhos. Então ele perdeu o último recurso que ele tinha, que era exatamente os seus 10 filhos. E a esposa? Como a esposa se comportou? O subtópico 2. A frase da esposa: amaldiçoa Deus e morre, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Ele tem apenas agora a sua esposa e essa manda ele abandonar a Deus e morrer. Talvez por isso seja objeto de várias explicações dessa frase. Muitos autores tentam suavizá-la quanto interpretam essa frase como sendo apenas uma ironia feita pela esposa de Jó, que não era séria, era apenas ironia, mas aquilo ali não era sério. Alguns pensam dessa forma. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua ainda com sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Então, alguns só dizem: não, deixe de lutar por isso e aceita que você vai morrer, não alimente mais esperança. Alguns pensam dessa forma. Outros procuram atribuir um sentido ao texto ao qual ele não tem. Vai dizer o quê? Para esses, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando a Jó a louvá-lo e morrê-lo em paz. Isso é totalmente
vamos dizer, contraditório, isso não se sustenta a esse tipo de leitura. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó a dizer que a sua esposa falava como uma louca confirma exatamente que essa afirmação de dizer que a esposa estava dizendo o contrário, que deveria, no caso, não amaldiçoar a Deus, mas está orientando ele a louvar a Deus e morrer em paz, isso não se sustenta em hipótese nenhuma. Então o que nós temos aqui é que de fato a mulher de Jó questiona a integridade de Jó em meio àquele sofrimento, que não fazia mais sentido ele permanecer temente a Deus, que ele deveria de fato amaldiçoar a Deus. Subtópico 3. O fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó. O fato é que um vento soprou sobre a família de Jó. É interessante que foi um vento no sentido físico mesmo, comandado por Satanás, que deu sobre aquela casa, mas também em termos metafóricos, em termos simbólicos, foi o vento da adversidade, o vento da perda na família. Jó, na verdade, o vento soprou em todas as áreas da vida de Jó. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a desgraça, a degradação familiar, divórcio, drogas, etc. Muitos ventos têm soprado e muitos têm sucumbido diante dos ventos que têm soprado na família. Muitos têm entrado em depressão, muitos têm se lançado no mundo das drogas, muitos têm tirado a sua própria vida diante dos ventos que têm soprado. Então, esse vento que sopra sobre a família, principalmente, são ventos que têm levado à degradação da família, ao divórcio, a drogas, ao suicídio, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. Jó se refugiou em Deus quando os ventos sopraram sobre a sua vida. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e em devoção, que foi o que Jó, ele foi buscar o Senhor, ele não se afastou do Senhor. Esta foi a maior das perdas que Jó, a que atingiu mais de perto, que foi exatamente a sua vida, no caso, os seus bens ele podia adquirir novamente, mas a sua família, os seus bens, bem maior que Jó tinha, era exatamente a sua família. Então essa foi a maior da perda que Jó sofreu de perto, e por isso o diabo a reservou para o final, que foi no final daquela tragédia, a perda da família. A última nova foi exatamente a perda da família, para que outras contrariedades, caso as demais falhassem, Satanás tinha essa carta na manga, essa pudesse levar Jó a amaldiçoar a Deus. Então, nossos filhos são parte de nós mesmos, e é muito difícil separar-nos dele. E isso fere um homem na sua maneira mais profunda possível. Satanás deixou a perda dos filhos por último naquela primeira etapa da provação, para que Jó blasfemasse de Deus. Mas separar-se de todos eles de uma vez e o fato de estarem todos mortos, sim. Aqueles que haviam sido por tantos anos sua preocupação e sua esperança era algo que o atingia realmente no seu âmago. Então, perder todos os filhos e finalmente perder também a sua saúde, isso era um fato na vida de Jó. E aí o último tópico da lição, tragédia de natureza física e psicológica. E no tópico 2, nós falamos sobre a tragédia de natureza familiar, que era a última cartada dentro desse primeiro grupo de provações de Satanás contra Jó, que era a perda dos seus filhos. Agora vamos à tragédia de natureza física e psicológica. Primeiro subtópico, desse tópico 3. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão, melhor dizendo, divina, para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica do restante do livro. Então essa prova agora da perda da saúde é quem vai dar a tônica de todo o restante, do grosso do livro de Jó a partir de agora. Que nós estamos ainda no capítulo 2, ainda tem aí 40 e tantos capítulos que vão exatamente serem resultado desse drama de Jó, da perda da sua
saúde. Subtópico 2, a saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Nós já lemos isso. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de esse sentar-se em cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática, nunca sentar cinza, raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de grande desgraça, a ideia de sentar na cinza. Era uma prática comum quando o homem se via em desgraça. Ele ia para um monte de cinza, um Masbalá, um local considerado imundo, onde os invados, no caso os leprosos, os invados e dementes costumavam ficar isolados da sociedade. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Era trágico aquela situação e Jó estava nesse estado. Sua saúde mental, subtópico 3. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou sofrimento psicológico, sem sombra de dúvida. O psicológico de Jó estava destroçado. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro, que nós veremos mais à frente, no corpo do livro de Jó, que permite fazer essa dedução. Mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Então a tensão psicológica, o sofrimento mental de Jó era tão grande, ele não atribuía a Deus culpa alguma, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele se coloca como que antes ele tivesse sido um abortivo, antes ele não tivesse nascido. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Só debaixo de forte pressão psicológica é que as pessoas chegam a tal ponto. Então o sofrimento de Jó, alguns podem dizer, esse grau até de depressão em que Jó se encontrava era tão grande que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Tal era o profundo sofrimento psicológico que Jó enfrentava. Então a tragédia ela atinge Jó em todas as áreas da sua vida, econômica, familiar e também na sua saúde, na área física e psicológica. Não houve uma área na vida de Jó que não fosse atingida. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitos são os servos de Deus que estão sofrendo também terríveis enfermidades. Muitos também sofrem. Na Bíblia, Ezequias passou por um momento, tumor maligno, ele teve que enfrentar Lázaro, lá na parábola de Jesus, coberto de chaga. Timóteo, um forte problema que ele enfrentava no estômago. Então, muitos servos de Deus enfrentaram enfermidade, mas permaneceram fiéis a Deus. E Jó é um exemplo que está acima de todos esses exemplos aqui humanos. A conclusão da lição. Nessa lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família e na sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento, que era afastar Jó de Deus. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Então, como entender o sofrimento de Jó? Como entender Deus se levantando contra Jó, Deus entregando Jó nas mãos de Satanás? Porém, o mais importante de tudo é que Deus ele permaneceu ao lado de Jó, apesar dele não vê-lo. No sentido das suas ações pontuais, curando a sua enfermidade, evitando os males que o abatiam. Porém, Deus estava lá. Eu fecho essa lição dizendo para você, Jó enfrentou o grau máximo de sofrimento que um ser humano pode enfrentar e em todas as áreas da sua vida. Porém, Deus estava com Jó. Eu não sei o que você está passando, não sei qual o seu drama, mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus ele está com você.
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não entende agora. Jó, ele não entendia o que estava acontecendo de fato. Ele sabia que era Deus que estava se levantando, vamos dizer assim, contra ele, dando e tirando aquilo que ele havia recebido. Que aquilo ali era da parte de Deus. Jó, ele não compreendia na totalidade, ele não compreendia o que estava por trás do seu sofrimento. Mas Jó, ele manteve a sua dependência de Deus. Como ele diz num dado momento, eu sei que o meu Redentor vive. Ele chega a dizer, ainda que Deus me mate, eu continuarei confiando nele. Então, que nós venhamos a aprender que, a despeito dos momentos que nós passamos, momentos que nós não entendemos, quem sabe você não entende por que você está passando por isso. Você lavou a sua mão na inocência, você procurou ter uma vida diante de Deus, ser correto, diante de Deus, diante dos homens, fazer tudo correto. Porque está passando pelo que você está passando, momento de enfermidade, momento de dificuldade na saúde, na vida financeira, na vida familiar, mas Deus sabe de todas as coisas. Uma coisa é certa, mantenha a sua fidelidade a Deus, porque Deus está aí. Jó, apesar de não estar claro, não entender bem o que ele estava passando, mas no final de toda a prova, ele pôde ter uma visão melhor de Deus e ele pôde compreender que tudo contribuiu para o seu bem. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe de maneira poderosa. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e que você possa entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus os abençoe, um grande abraço, que a bênção de Deus permaneça sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.